Olha só, não caiam nessa história de quem tem mais tem 11, porque não é verdade, né? Quais são os fatos? O fato verdadeiro é o seguinte: o Campeonato Brasileiro é disputado de 71 para cá, tá? Esse é o Campeonato Brasileiro. Então quem tem mais tem 8, que é o Flamengo, e o Corinthians tem 7. O Palmeiras também tem 7, tá certo? E aí eu não vou discutir negócio de Copa João Avelange. O Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro de 87. Então o Flamengo tem 8, o Corinthians tem 7, o Palmeiras também tem 7. Essa história de quem tem mais tem 11 não vale Taça Brasil, não vale torneio Gomes Pedrosa. Isso aí é conversa que de tanto uma mentira contada 20 vezes acaba virando uma verdade. Não acreditem nisso. Quem tem mais tem 8. Que é o Flamengo. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flá Geral TV na área. Galera, Rodrigo Dunche garantiu que o estádio do Flamengo vai sair fácil assim que o Flamengo conseguir bater o martelo sobre o terreno, e isso é uma ótima notícia. Sobre o Jorge Jesus, o Landim foi bem sincero, falou que não tem mágoa nenhuma e caso o Dorival saia, o Flamengo de novo vai atrás do Jorge Jesus, nosso bom velhinho. Em relação ao Matheus França vem deixando todo mundo de queixo caído e arrebentando a boca do balão. Vamos passar alguns números aí dessa joia rara do time rubro-negro. Sobre o torcedor do Flamengo que está ali, ó, preso em Lima, né? Ele não consegue sair de Lima, no Peru, para poder voltar para o Brasil depois de ter tido um problema ali com a sua documentação desde a época do jogo do Flamengo lá no Equador, na final da Libertadores. Essas e outras vocês encontram agora na Flá Geral TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, para quem achava que o Jorge Jesus estava totalmente descartado em relação a voltar para o time do Flamengo, o Landim surpreendeu em entrevista aí para o canal do Benja sobre essa situação aí do Jorge Jesus e também do Dorival Júnior. Ele falou que sim, é a intenção do Flamengo renovar com o Dorival Júnior, mas que o Dorival Júnior vai ter que escolher, porque todo mundo sabe aí desse interesse da CBF em querer contar com o Dorival Júnior para a seleção brasileira após a Copa do Mundo desse ano. Então o Landim foi bem claro, isso aí vai ficar a cargo do Dorival Júnior. A gente está conversando para renovar, mas tem essa situação da seleção, que caso o Dorival Júnior saia, a gente iria atrás do Jorge Jesus ou de algum outro técnico. Palavras do próprio Landim. O Landim também revelou que não tem mágoa nenhuma em relação ao Jorge Jesus. Ele falou que realmente o modo que o Jorge Jesus saiu foi um modo complicado, mesmo pagando a multa, mesmo cumprindo o contrato. Foi um modo complicado porque deixou a situação ali do futebol periclitante, o Flamengo não conseguiu repor a altura, e que caso o Jorge Jesus volte, ele vai ter que amarrar melhor esse contrato aí para o português não sair do Flamengo do nada. Então, bem interessante essa situação, né, galera? Porque tem muitos torcedores que gostam do Jorge Jesus. Não sei se o Jorge Jesus voltando vai ter aquele desempenho que teve em 2019, apesar da reposição, né? A gente contratou vários jogadores, agora temos 2 times, tem o time A e o time B, e os 2 são excelentes. Talvez na mão do Jorge Jesus aí, ele vá brincar com esses 2 times. Então é isso, galera. Landim, palavras dele mesmo, falou sobre o Jorge Jesus, não descartou a volta, e eu queria saber muito a sua opinião. Caso o Dorival Júnior saia do time do Flamengo, vocês iriam primeiramente atrás do Jorge Jesus, como falou aí o Landim, que deu a entender isso, né? Saindo o Dorival, ele primeiramente vai conversar com o Jorge Jesus. Ou se vocês colocariam algum outro técnico aqui no time do Flamengo, por favor, sua opinião é muito importante, não esqueça de colocar ela aqui nos comentários. E nação rubro-negra, eu vou falar sobre uma curtinha aqui em relação ao nosso estádio, tá? Rodrigo Dunche, ele falou que o sonho não morreu e que vai sair fácil o estádio, mas para isso tem que conseguir primeiro o terreno. Ele deu entrevista no BarbaCast e ele revelou essa situação. Ele falou que aquele terreno do gasômetro é o terreno ideal, é o que o Flamengo quer, sendo que já tem concorrente para aquele terreno, ok? E essa situação está muito complicada daquele terreno ali, por quê? Tem que falar com a esfera municipal, com a esfera estadual e também com a esfera federal para conseguir aquele terreno, porque é de um fundo imobiliário ali que é gerido pela Caixa Econômica Federal. E a gente sabe como é essas situações, né, de políticos, a gente sabe que é complicado, mas a verdade é a seguinte: o sonho não acabou, o sonho vai continuar em relação ao estádio, só que o Rodrigo Dunche falou, essa situação aí do terreno é a principal, a gente conseguindo isso, sai fácil o estádio.
O principal alvo, conforme eu falei, é o gasômetro. Só que ele falou que essa situação para sair aí o terreno para poder construir o estádio, ela vai demorar ainda mais alguns meses, que é uma situação muito complexa. Depois de resolver a situação da área ali aonde vai ser construído o estádio, que é a relação ali para sair o estádio, isso aí vai sair fácil. Mas o que eu queria dar ênfase era numa situação. Muitos torcedores falaram que depois das eleições não teria mais a situação do estádio, que aquilo ali era só mesmo para conseguir votos. Só que pelo que o Rodrigo Dundes falou, essa situação é inverídica. O Flamengo sim continua com o sonho de ter o estádio, continua negociando, continua vendo a situação ali do terreno do gasômetro, que é o principal, não conseguiu desse terreno. O Flamengo vai partir para algum outro terreno, mas que o estádio vai sair. Isso aí o Rodrigo Dundes garantiu que vai sair. E é uma ótima, né? Porque a gente precisa de um estádio nosso e os jogos pequenos a gente manda ali para o Maracanã, que hoje em dia perdeu muito da sua capacidade que tinha nas outras décadas aí. Década de 90, década de 80, 70, cabiam mais de 100 mil pessoas no Maracanã. E hoje em dia não é uma realidade. E o Flamengo, com o tamanho que está, com os títulos todos que estão disputando, com ingressos esgotados para todas as partidas, um estádio de 60, 70 mil não é um estádio compatível com o tamanho da nossa torcida. Então, por isso que, para mim, a melhor solução realmente, hoje em dia, é partir para um estádio próprio. E isso o Flamengo vai fazer, foi o que garantiu o Rodrigo Dundes. E nação rubro-negra, tem um torcedor do Flamengo chamado Eduardo Marques, de 39 anos, que não consegue sair lá de Lima, no Peru, né? Ele está lá nesse país por causa de um erro ali na hora da imigração, não foi carimbado o seu passaporte, e ele se encontrou detido, ele está preso, entre aspas, nesse país, não tem como sair do Peru. É uma situação muito complicada. Quem relatou essa situação foi a Gabriela Moreira, que é uma jornalista que é do Globo.com. Ela revelou essa situação complicadíssima, né? Tá muito complexo para ele poder sair de lá, sendo que ele entrou de ônibus. Ele afirmou que o passaporte dele não foi carimbado, do amigo que estava com ele foi, e na hora dele sair do Peru ele não conseguiu. Ele está preso nesse país, não preso atrás das grades, mas preso numa situação que ele não pode sair, uma situação periclitante. Ele tem 3 filhos e ele não consegue voltar para casa, não consegue voltar para a esposa, e está nessa situação gravíssima. Ele está tentando com a imigração tentar resolver esse problema. Foi também na embaixada brasileira, mas está muito complexo. A própria embaixada falou que a situação dele é muito complexa, que o Peru entende que ele entrou de forma irregular e não deixa ele sair. Já pegou os documentos dele, tá com as autoridades peruanas, o documento dele, e ele fica nessa situação horrível, né? Porque o jogo já aconteceu já há vários dias e ele não consegue retornar para o Brasil. Então, a gente pede aqui encarecidamente para que o Flamengo, para que as autoridades brasileiras possam ver essa situação com mais carinho e conversar com as autoridades peruanas para poder liberar esse torcedor, regularizar a situação dele no país e poder voltar para o Brasil, voltar para os braços da sua família. Porque ele ficar preso num país estranho, né, preso, que eu digo entre aspas sempre, né, ali numa situação de não poder sair do país, é horrível, cara. Então, eu peço para que a diretoria do Flamengo, para que as autoridades brasileiras possam dar uma ênfase nessa situação e conseguir liberar o torcedor Eduardo para voltar para os braços da sua família. E é lógico que eu tenho que falar sobre o Matheus França, que mesmo a gente perdendo o jogo contra o Corinthians, ele foi um dos destaques do time rubro-negro. Flamengo que, na minha opinião, não jogou mal contra o Corinthians, só que realmente os caras estavam com a faca nos dentes e a gente estava naquela ressaca. Infelizmente a gente perdeu no Maracanã, coisa muito difícil de acontecer depois da chegada do técnico Dorival Júnior. Mas vamos lá falar do Matheus França. Fez um golaço, boa jogada do Cebolinha. Cebolinha vem evoluindo a cada partida e na frente do gol, mesmo ele tendo 18 anos, o menino não fica nervoso. Desde que ele subiu para o time do Flamengo, são 6 gols em 11 partidas. O moleque, ele tem uma precisão sinistra na hora de chutar, tá? Precisa de mais ou menos duas finalizações para marcar um gol. Em 5 chances claras que ele teve de marcar gol, ele não desperdiçou nenhuma. Então, por isso, lógico que ele desperta interesse de vários clubes no mundo. E lembrando que a multa dele é astronômica. A multa dele gira em torno de 500 milhões de reais. É uma maneira do Flamengo se proteger e uma maneira ali também do Matheus França não poder sair de qualquer maneira, né? A gente sabe que uma multa dessa nunca é paga ali integralmente pelo clube que contrata, mas, conforme eu falei, é um modo ali de ter segurança em relação à não saída do atleta. E é isso, galera. O moleque vem arrebentando a boca do balão. Subiu dos juniores para os profissionais, moleque novo, mas já vem demonstrando dentro de campo uma sagacidade ali de pessoas experientes, né? Porque a gente sabe quanto é complicado
você subir dos juniores para os profissionais e não sentir o peso ali de jogar no profissional. É o que está acontecendo com o Matheus França, aconteceu também com o Gomes. Gomes subiu, não sentiu nenhum peso de estar no profissional. E hoje em dia o Matheus França vem dando muitas alegrias à nação rubro-negra, sendo ali titular do time reserva do Flamengo. O time do Campeonato Brasileiro, geralmente ele é o titular e vem jogando como um falso 9 e desempenhando o papel de excelência. Não tem deixado aí a gente sentir saudade do Pedro e do Gabigol quando o Matheus França está dentro de campo. Muito legal essa evolução dele e também destacar a evolução do Everton Cebolinha, que a cada jogo ele vem melhorando, né? A gente sabe que ele estava estava de férias no clube dele, lá no Benfica. Quando veio para o Flamengo já estava num ritmo sinistro e ele estava voltando das férias. Então por isso que no começo o Cebolinha não teve um bom desempenho, mas agora a cada partida ele vem pegando o ritmo de jogo e fez uma jogadaça ali no gol do Matheus França. Nação rubro-negra falando agora sobre a renovação do técnico Dorival Júnior. Segundo o jornalista Cauê Mota, o técnico Dorival, através do seu agente, tem uma reunião marcada para a semana depois de novembro ali, depois do dia 9 de novembro, a partir da semana que vem, já tem uma reunião marcada com a diretoria do Flamengo para poder dar andamento aí para a renovação dele. Ótima notícia, porque o Dorival Júnior encaixou como uma luva nesse time do Flamengo. Antes da chegada do Dorival Júnior, a gente não tinha um padrão de jogo, parecia um bando em campo, aquele time do Paulo Souza. E o Dorival Júnior conseguiu resolver o lado psicológico dos jogadores, né? Conseguiu botar ali uma gana incrível nos jogadores e conseguiu também ajeitar a parte tática do time do Flamengo. Então, por tudo isso, a diretoria do Flamengo quer renovar com o técnico Dorival Júnior e também o técnico Dorival Júnior tem interesse em renovar o contrato com o time do Flamengo. Segundo o jornalista, o Flamengo vai propor um aumento salarial, né, para ele e também para os auxiliares dele, Pedro e também o Lucas, auxiliar dele, também para o preparador físico Celso Rezende. Então, o Flamengo aumentando o salário desses funcionários, a princípio não vai ter problema em relação à renovação. O questionamento é sempre aquele em relação ao Dorival. O problema maior do time do Flamengo em relação ao Dorival é a seleção brasileira, que pode chegar e querer contar com o Dorival Júnior, e é lógico, qualquer técnico no Brasil sonha em treinar a seleção brasileira. Acho difícil qualquer técnico recusar. Acho muito difícil. Se eu não me engano, uma vez só que o técnico do Fluminense recusou, não lembro quem era, não lembro se era o Cuca, que era o técnico do Fluminense na época, Abel Braga, não lembro. Só sei que foi recusado o convite para a seleção. Mas a gente encontra um caso em relação a vários outros. Então eu acho muito difícil qualquer técnico recusar a seleção brasileira. Então o único problema do Flamengo é em relação à seleção. Eu acredito que vai ter algum tipo de cláusula ali que o Dorival vai pedir para o Flamengo, para caso a seleção chame ele poder ter um poder ali de escolha, né, de saber se vai sair ou não, mas que o importante é o quê? É fazer uma transição tranquila, não uma transição igual foi feita com o Jorge Jesus. Então por isso que o Flamengo está conversando, mas graças a Deus já tem essa reunião agendada com o agente do Dorival Júnior e pelo que parece vai ocorrer tudo tranquilo nessa renovação. O único empecilho realmente, gente, é a seleção brasileira, mas isso a gente vai saber também só depois da Copa do Mundo.